Manet é considerado o pai da arte moderna. Por quê? Ele mudou o uso das cores e o estilo de se pintar. Porque ele começou a trabalhar suas pinturas, assim como alguns realistas, que nem o Courbet, para buscar a realidade genuína, fazia algumas dessas pinturas ao vivo. E para você fazer a pintura ao vivo, ao ar livre, você tem que ser um pouco mais rápido do que no estúdio. E para ser mais rápido do que no estúdio, você tem que estar com a paleta de cores pronta, com menos cores, e a maior parte das misturas você faz em cima da tela. E como a sua pincelada é mais rápida, ela vai ser menos detalhista, né? Então, muita gente considera ele revolucionário por causa do estilo da pincelada dele, que a gente vai ver nos próximos quadros que eu vou mostrar para vocês. Mas ele é realista, tá? Ele é da escola dos realistas, porque a temática dos trabalhos dele está focada no cotidiano contemporâneo e no cotidiano da classe trabalhadora também, né? Ele atualizou temas, ele pegava às vezes temas antigos lá do Renascimento e trazia para os dias de hoje, né? Para o cotidiano atual, né? Enfim, então ele também era inovador nesse sentido, né? E boa parte da produção dele se concentrava em cenas contemporâneas. Ele não ficava nessa coisa de revisitar o passado como os românticos, né? Então ele era um típico realista, e a gente o considera como pai da arte moderna porque ele, apesar de ser realista, ele era um pouco diferente dos demais realistas, né? E assim como os demais realistas, ele também tinha uma visão crítica, tá? É que o pacote em Manet é mais completo. Bom, antes de eu seguir, nos pintores existe o Manet e existe o Monet. Manet, Monet. Já vamos estabelecer essa diferença. Manet, ele é realista. Monet, ele é impressionista. A gente vai ver depois, tá? Então, Manet é realista, Monet é impressionista. Os dois são do mesmo século, os dois se conheciam, só que cada um tinha um estilo de pintura totalmente diferente do outro. Beleza? Então vamos começar por Manet, que é conhecido como pai da arte moderna, né? Ó, você vê a tamanha ousadia dele, o lance da pincelada que eu tava falando, ó, percebe aqui no autorretrato? Aí tem gente que vai falar, professor, mas isso aí não é impressionismo? Olha, tá tudo borradão, tá sem detalhes. Pois é, né? Ele foi desenvolvendo a pincelada dele até chegar nesse nível, né? A gente percebe que os quadros mais antigos dele são mais acadêmicos, como esse aqui do Toureiro Morto, né? Tá super bem detalhado. Mas, ó, mais uma vez, toureiro, classe trabalhadora, então tô falando de realismo, né? Diz que esse quadro do Toureiro Morto, ele era tão violento, mas tão violento, que a pessoa fala assim, dá uma mexida nisso aí. Primeiro que esse quadro ele é maior. Aqui ele tá, atualmente ele tá desse tamanho, mas diz que a tela era quase 4 vezes o tamanho dela. Não tenho a menor ideia do que tinha em volta que foi censurado. A pessoa pediu para recortar o resto da cena fora, sobrar só o toureiro morto e dar uma disfarçada do sangue que tinha aí. Por isso que a gente percebe que a roupa do cara é toda preta, o mato que estava aqui em cima entrou aqui para baixo, mas não tem aqui na parte da terra, então não dá para saber se aqui embaixo tinha mais sangue. Sei que era uma cena violentíssima que chocou a pessoa. Não, eu quero, mas não vou procurar um negócio desse na minha sala, né? Dá uma melhorada nesse quadro. E aí ele foi obrigado a se autocensurar, cortou parte da cena, apagou o sangue aí e deixou assim um pouco menos violenta, né? Você vê como é a coisa do realismo, de mostrar a vida como ela realmente é. É violenta? Tá morto? Então vamos mostrar a morte horrível do jeito que ela é, né? Bom, a questão de atualizar temas. Eu já falei para vocês que a questão da nudez geralmente era associada à mitologia. E essa cena que a gente está vendo aqui não tem nada de mitológico, né? É o piquenique na grama, né? Aliás, é uma situação até meio absurda. Quem nunca foi fazer um piquenique e voltou pelado? Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com nada isso aí, mas enfim, né?
Mas ele fez esse quadro de propósito para chocar. Primeiro que ele era filho de um pai muito conservador. O pai dele acho que era, não sei se era juiz, era um magistrado. Queria que ele estudasse direito, né? Mas ele preferiu se dedicar às artes, né? Então já não era muito bem visto pelo pai dele, pelo fato de não ter seguido a profissão do pai, né? O pai queria que ele estudasse direito, que ele cuidasse dos negócios da família, e o negócio dele era viver a noite parisiense, enfim, e trabalhar com pintura, né? E aí, para chocar a sociedade e as pessoas mais conservadoras, como o pai dele, ele resolveu pintar esse quadro e inscrevê-lo num salão de arte, né? Esse trabalho foi rejeitado, óbvio, né? Porque foi um choque. Não se tratava de deusas, né? Se tratava de mulheres aí nuas, né? Mulheres comuns, né? Enfim. E aí, eu tô falando dele atualizar temas, né? Presta bem atenção nessa composição aí. No tiozinho que tá segurando a bengala aqui, tá deitado, conversando com os outros dois, e o casal que tá sentado aí. Né? Com exceção da moça que está lá no fundo. Esquece a moça que está lá no fundo. Presta atenção nesses três aqui que estão em primeiro plano. Eu vou mostrar para vocês uma ilustração de Rafael do período renascentista. Aliás, não é essa aqui. Aliás, essa aqui é do Renascimento. E a gente vê que a situação é mais ou menos a mesma. Tem pessoas no mato, né? E tem mulheres nuas junto. Só que aqui são mulheres mesmo. Aqui são musas inspiradoras, né? Então elas estão aí inspirando os músicos que não estão nem sabendo que elas estão em volta a compor suas músicas, né? Aliás, a palavra música vem de musa, né? Justamente disso. Diz o grego, a música é a arte das artes, né? Então a música seria a arte das musas. Enfim, então eu tenho duas musas inspiradoras que estão inspirando os músicos a compor. Então, nesse caso aqui é mitologia, nesse caso seria aceito, né? Ali não, ali é um choque, né? Então você vê que é uma temática que ele deu uma atualizada, mas principalmente, que eu ia falar, olha essa ilustração do Rafael lá no Renascimento, também toda calcada na mitologia, né? Então você vê que tem esse monte de gente pelada, porque se trata de mitologia. Consegue ver algo semelhante nessa imagem e na pintura do piquenique na relva? Se você não consegue ver, eu mostro para você agora. Oh, sério, professor? Sério, aluno? Dá uma olhada nesses três aqui, na pose em que os três se encontram. E olha lá a pintura. Ó, amiguinho. Pois é, né? Ele pegou, então, uma pintura que era do Renascimento, tirou do contexto e colocou na contemporaneidade. Então, tipo, os dois rapazes que combinaram com duas moças que iam fazer um piquenique, mas o piquenique evoluiu para algo mais erótico, digamos assim, né? Olha que safadinho que ele era. E, cara, estamos falando do quê? Século XIX. Lógico que é choque, né? Lógico que vai chocar. Né? Você lembra que Courbet chocava, né? E Manet não seria diferente, sendo realista. Né? Ele se inspirou no 3 de maio do Goya, que é romântico, e fez uma releitura da execução do imperador Maximiliano. Né? Então ele também fazia releituras de obras, às vezes muito antigas, às vezes nem tão antigas, mas trazendo para a contemporaneidade. A temática básica do Manet eram os dias atuais. Né? A gente vê aí a Odalisca fotografada e a gente vê aí a Olímpia numa pose muito parecida com a Odalisca. E se você prestar atenção, está tudo muito claro aqui no primeiro plano e tudo muito escuro lá atrás, né? Porque em ambiente externo, ambiente interno, para você tirar fotografia, você precisava do flash. Então a gente vê essa iluminação estourada aqui nos brancos, na pele clara da Olímpia, né? Que possivelmente ela foi fotografada desse jeito e aí ele pintou a partir de uma foto. Então ele já é de uma geração
que surgiu depois da origem da fotografia e fazia uso da foto para suas composições. A gente percebe isso aqui também nessa pintura do Cristo aqui, ó. A cabeça do Cristo que está mais distante está mais escura. O corpo que está mais próximo da gente está mais claro. Então a gente vê que é o limite da onde a iluminação do flash alcança. Ele botou 3 pessoas nessa posição, tirou uma fotografia e aí fez a sua cena religiosa a partir disso aí, né? Olímpia não era, apesar do nome Olímpia, você pensar em Olimpo, ela não era a deusa grega, né? Olímpia era uma das prostitutas mais famosas de Paris nessa época, né? Saía só com gente de alto escalão, né? Com políticos, com gente que tivesse muita grana, e aí a encomenda desse quadro foi feita por ela mesma, né? Ela pediu para fazer um quadro dela totalmente nua, enfim. Detalhe para a figura da negra ali como serviçal, né? Enfim. Nosso triste passado para com os negros em geral. Percebe que tem um gato nessa cena também? Conseguiu ver o gato? Tá aqui no canto, um gato preto. Enfim. Bom, e aí eu ia falar da evolução da pintura, né? Ó, a gente vê a pincelada diferente de Manet, borradona, porque ele fazia essas pinturas de uma forma um pouco mais rápida, né? E aqui também, mais uma vez, cena do cotidiano da classe trabalhadora, a mocinha que trabalhava como balconista, né? Com a sua expressão cansada. Essa parte aqui atrás dela parece ser um espelho. Esse reflexo é o reflexo dela, o espelho tá meio inclinado de lado, mostrando todo o ambiente do bar, né? E a gente tá na visão do senhor de cartola que está conversando com ela. Você imagina que conversa boa deve ter desse senhor para ela estar com essa expressão de tédio aqui na frente. Enfim. Né? Tínhamos só homens pintando nessa... Não, a gente tem Berthe Morisot aqui, ó, por exemplo, que era uma pintora, né? Que era uma pintora e que trabalhou muito junto com ele, né? Então ele fez um autorretrato, fez um retrato dela, né? Então a gente vê o retrato dessa pintura pintada por Manet. Dizem que eles namoravam, né? Não tenho certeza dessa informação, mas já ouvi falar isso em alguns livros, né? Tanto que a gente tem essa outra cena dos dois juntos aqui, né? Ela numa cadeira e ele lá. Aí como é que ele pintou a si mesmo, professor? Nesse caso, com certeza, alguém tirou essa fotografia e ele pintou a partir de uma fotografia essa pintura, com os dois juntos. Você vê que ela é mais detalhada porque quando você trabalha com foto, você tem mais tempo de detalhar do que em pinturas ao vivo. Nas pinturas ao vivo ele detalhava menos, né? E a gente começa a perceber uma semelhança muito grande com o próximo movimento que se chama impressionismo. Então, o impressionismo, ele revolucionou porque vários pintores adotaram esse tipo de pincelada, mas não foi uma coisa que eles inventaram. Eram experiências que já estavam sendo feitas por Manet. Mas Manet, ele é impressionista? Não. Manet, ele é realista, né? E tem uma diferença muito grande, apesar disso aqui parecer uma pintura impressionista, né? Mas não é, porque a pintura impressionista, ela faz uso de cores que o realismo não usava. O realismo, apesar de tudo, ele buscava pegar o clima do momento. Então você vê aí muito tom de preto, etc. Na pintura impressionista você não vai ver o preto, você não vai ver cinza. E por que a gente não vê preto, não vê cinza? A gente vai descobrir isso na próxima aula, tá? Só pra gente terminar, deixa eu mostrar outros dessa geração. Esse aqui dá pra ver tranquilamente que é pintor que surgiu depois da fotografia. Por quê? Olha a composição, o tiozinho cortado aqui no meio, né? Então essa foto também, essa pintura foi baseada em fotografia, com certeza. Caillebotte, ele é realista e é da geração que, assim como Manet, fazia uso da fotografia para poder fazer as suas pinturas. Olha aqui, ó, não se trata mais de uma mesa arrumada bonitinha, né, uma natureza morta. Você vê que é a fotografia de uma banca de frutas, né? As frutas estão cortadas aqui no canto, não está tudo acertado para ficar bonitinho no meio, centralizado, não, né? Então é influência da foto. Para a gente terminar, então, o que eu falei para vocês de música, né? A gente tem Mendelssohn com a Canção de um Gondoleiro, a gente tem
Rossini com Barbeiro de Sevilha, a gente tem Bizet com Carmen, esses três todos realistas, por causa da temática está voltada para o cotidiano do trabalhador, e na mesma época a gente tem Verdi compondo a Aida, mas como a Aida é num ambiente mais exótico e fala de amores impossíveis, a Aida ela não é realista, a Aida é romântica. Existe arquitetura realista? Agora estamos entrando em novidade, né? Agora sim estamos entrando em novidade. Existe arquitetura realista? Não, não existe arquitetura realista. Mas a gente percebe que quanto mais a gente se aproxima da virada do século XIX para o século XX, com o lance da industrialização se tornando cada vez mais presente no cotidiano, existe uma tendência dentro da arquitetura de ter o aço, o ferro aparente, né, em se valorizar a estrutura de metal, como a gente percebe aí no Palácio de Cristal em Madrid, né? Em termos de desenho, a gente tem a cúpula, a gente tem o frontão triangular, a gente tem escadarias, a gente tem colunas greco-romanas, a gente tem arco romano, a gente tem abóbadas, enfim, todas as características visualmente são neoclássicas, né? Mesmo na arquitetura romântica, também havia um pouco de mistura com o estilo neoclássico, né? Só que na arquitetura romântica a gente vê uma retomada do estilo gótico, né? Então é uma mistura do clássico com o gótico. Agora, quando a gente se aproxima mais da virada do século XX, ainda é uma leitura clássica que a gente vê na arquitetura, porém você vê que é muito menos concreto e muito mais aço e vidro, né? Coisa de louco. Então é estilão mesmo da virada do século aí, tá? A gente vê primeiro essa coisa do aço aparente, depois o aço começa a ser ornamentado e vai dar origem ao Art Nouveau, que a gente ainda não chegou nele, né? Mas seria o próximo passo dentro da arquitetura. Olha lá. A Torre Eiffel é um símbolo desse período, né? A Torre Eiffel ela foi construída como um monumento temporário. Ele foi construído para mostrar a habilidade dos engenheiros franceses, né, numa mostra internacional. Uma coisa que estava muito na moda na época eram as mostras internacionais, né? E Paris foi a sede dessa mostra internacional da virada do século aí. E para comemorar isso, eles construíram a Torre Eiffel para mostrar as habilidades técnicas da engenharia francesa, e esse monumento ia ser destruído, ia ser desmontado ao final dessa exposição internacional. Nessas exposições internacionais, cada país leva um pouco da sua cultura, um pouco das suas coisas, né? E como Paris ia ser a grande sede, para comemorar isso, eles fizeram essa grande escultura da Torre Eiffel, que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que não foi mais desmontada, né? Montaram e acabou virando um marco da cidade. Era para ser provisório, ficou um provisório definitivo, né? Mas ela é linda, fala a verdade, é linda. E marca essa tendência arquitetônica aí da virada do século, que é o aço aparente, né? Estruturas de aço aparente. Então ela é meio que uma síntese da arquitetura da época, por isso que ela é tão importante. Da arquitetura e da engenharia, né? Linda, né? Linda. Qualquer detalhe que você pegue dela, de qualquer ângulo, vai ser encantador. Bom, como eu falei também, a gente está num período de mostras internacionais, né? Então, cada país trouxe um pouco da sua cultura. Então, a gente vê os países do Oriente, China, Japão, também levarem a sua cultura para a Europa. E ao levar a sua cultura para a Europa, vira uma febre, né, de consumo de livros de gravuras, né? A gravura em papel arroz já é uma tradição assim de muito tempo na China, que o Japão herdou e continuou fazendo também, né? Então China e Japão têm essa tradição já de fazer essas gravuras desde a invenção do papel, né? E se a gente comparar o estilo de desenho
que aparece nessas gravuras, ele é muito, mas muito diferente da arte que estava sendo conduzida em toda a Europa. Ele é mais econômico o traço. A gente olha, a gente acha que tem milhões de detalhes aí, né? Mas não tem milhões de detalhes, né? São mais linhas sugeridas, né? O resto você fica com a impressão de que a névoa está cobrindo o resto do ambiente e o ambiente é muito maior do que se está vendo. Mas se a gente for olhar no que está realmente, efetivamente traçado no papel, é pouca coisa. Então os caras, eles são mestres na simplificação, são mestres na estilização, né? E são bastante econômicos na questão do traçado. Esse material era publicado sob a forma de livros, às vezes livros com ilustrações que uma não tinha nada a ver com a outra, como se fosse uma coleção de imagens mesmo. Outros narravam historinhas, né? Você tinha uma sequência de imagens que acabavam contando uma história. É daí que, claro, vai começar a inspirar o surgimento de histórias em quadrinhos, né? Os quadrinhos que estavam surgindo nos jornais na Europa, e lá no Japão esses livros dão origem ao mangá, né? Bom, esses livros então viram uma febre na Europa. As pessoas começam a consumir demais esse tipo de trabalho, né? Tanto chinês quanto japonês, né? E é engraçado a gente ver isso. É uma economia de traços, são pinceladas mais sugeridas. Olha essas árvores aqui nesse conjunto de montanhas rodeado por névoa aqui do lado, como são pinceladas quase que caligráficas, quase como se estivesse escrevendo alguma coisa, né? São alguns toquezinhos do pincel, né? É quase uma escrita. Algumas são mais detalhadas que nem essa aqui embaixo, mas ainda assim você vê grandes espaços vazios, né? A contemplação do vazio, o menos é mais. A gente vê essa grande contribuição vindo dos países aí do Oriente para a Europa, e as pessoas consumindo isso pra caramba. É uma febre. Compram demais, compravam demais, todo mundo queria ter um livro desse em casa, né? Então vendeu que nem água. A esse fenômeno a gente dá o nome de japonismo. Então é o fenômeno de consumo da cultura oriental, principalmente Japão, né? Então a gente dá o nome de japonismo, muito embora também tenha produção chinesa aí no meio, né? Olha as figuras humanas, como são bem diferentes das figuras humanas acadêmicas, né? Como o traço é mais caricatural, como o traço é mais simplificado, mais estilizado, né? Parece já demais com personagens de mangá, né? A gente só não vê os olhos grandes. Mas os olhos grandes do mangá não é uma tradição japonesa, como você pode perceber nas ilustrações. Os olhos grandes foi uma introdução que surgiu depois, né? Um dos maiores mangakás japoneses, chamado Osamu Tezuka, que é o criador do Astro Boy, ele, quando era pequeno, na época ainda da ocupação dos Estados Unidos no Japão, e os Estados Unidos levando toda a sua cultura para o japonês, ele foi ao cinema assistir Bambi, né? E Bambi, que era um grande lançamento da época, né? E Bambi tem aqueles personagens todos com os olhos grandões, né? Se você prestar atenção. E ele ficou encantado com aquilo, né? A mãe dele era atriz de teatro kabuki, né? E no teatro kabuki você trabalha ou com máscara ou com uma maquiagem forte ressaltando os olhos, né? Para quem... para você ter uma noção, tem aquele filme Operação Big Hero, que o vilão ele usa uma máscara kabuki, né? Que é desse tipo de teatro. Pois bem, e você vê que a máscara nesse filme só são detalhados os olhos, o resto do rosto não tem detalhes, né? Enfim, a mãe dele, ela era atriz de teatro kabuki, então ele tinha já esse encantamento com a maquiagem, com a coisa dos olhos, da interpretação através do olhar. Quando ele assistiu o Bambi, ele ficou encantado com aqueles olhões daqueles personagens no desenho e passou a fazer os seus personagens com olhos grandes. Quando ele ficou famoso, vários mangakás começaram a imitar o estilo dele, né? E aí por isso que os olhos grandes passaram a ser um símbolo da arte japonesa. Muito embora a gente esteja percebendo que na tradição das gravuras você não tinha esses olhos grandes que o mangá tem. Beleza? Bom, mas a grande contribuição está justamente nesse poder de síntese. Olha esses bambus,
São 3, 4 pinceladas você consegue fazer o bambu. Olha esse cachorro, né? 3, 4 pinceladas. É um desenho quase que caligráfico, né? A chamada arte zen do Japão, né? Então, esse poder de síntese foi uma coisa que encantou muito os artistas da Europa, porque era algo que estava muito diferente da arte que estava na moda na Europa, que era a arte acadêmica, né? Olha lá. Esse poder de síntese do chinês, do japonês, era uma coisa assim absurda. Absurda. Quase beirando a abstração. Olha esse aqui, né? Que coisa de louco. Bom, algumas ilustrações, claro, de cunho erótico, né? Que nem nos mangás a gente tem o hentai, né? Que é um estilo de mangá voltado mais para o erótico, né? Com as ilustrações japonesas não seria diferente, né? Você tinha livros de ilustrações de vários temas, inclusive ilustrações eróticas, né? Mas a gente percebe uma outra coisa curiosa nessas. O que eu mostrei para vocês anteriormente era muita imagem em preto e branco, né? Ou com poucas cores. Mas a gente percebe essa economia de cores. Como é diferente o uso das cores por esses povos do Oriente, né? Você não vê um preenchimento de cor tão forte ou uma busca de se imitar a cor real, né? As cores, elas são jogadas uma para valorizar a outra. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Mas percebe que tem poucas cores. São 3 ou 4 ou 5 cores no máximo colocadas nas gravuras, né? Como eu disse, as de cunho erótico faziam também muito sucesso, né? Bom, sempre. A humanidade sempre cai para esse lado da perversão, né? Qualquer coisa, qualquer mídia. Bom, mas eu ia falar sobre as cores, né? Então, poucas cores. Tem um fenômeno que ocorre nos nossos olhos que é chamado persistência retiniana. A persistência retiniana é a capacidade que os nossos olhos têm de congelar uma imagem durante uma fração pequena de tempo. Se você ficar olhando muito para o sol e você fechar o olho, você não continua vendo aquele sol, né? Você olhar para uma lâmpada, essa lâmpada não fica gravada durante algum tempo na sua retina? Para qualquer lugar que você olha, você vê aquele pontinho da lâmpada na sua frente? Pois é porque a luz queimou a retina, né? Tanto que tem aquela história, não olhe direto para o sol que você pode queimar a retina e ficar cego. Isso é verdade, né? Tanto que quando a gente vai ver eclipse do sol, a gente tem que colocar ou um óculos ou um filtro na frente para a gente não queimar a nossa retina. Bom, do mesmo jeito que ela se queima, ela se regenera, senão a gente ficaria cego. A gente só enxerga graças a essa reação de queima e regeneração, queima e regeneração, queima e regeneração, né? Mas ao se regenerar, é esse período que essa imagem fica gravada durante algum tempo na nossa retina. Tem até alguns filmes que já brincaram com isso. Eu lembro de um filme de ação, não lembro o título agora, acho que era com Denzel Washington, que eles pegavam o olho do morto, né? E através da imagem que estava gravada na retina, eles percebiam a última coisa que a pessoa tinha visto antes de morrer, né? Não sei se isso é plausível, mas o nosso olho tem essa habilidade, né? Por que eu estou falando isso? Vamos brincar, vamos mostrar algumas imagens para vocês. Tá todo mundo vendo essa tela branca? Sim? De boa? Eu não estou. De boa, prof. Não estou vendo o chat, então vocês abram o microfone para falar comigo. Estamos sim, estamos vendo. Então, beleza. Todo mundo vendo esse branco. Então, olhe sem piscar durante alguns segundos para a imagem que eu vou mostrar para vocês, né? E vamos ver uma mágica acontecer na tela. Tá? Olhe para o centro dessa grande cruz azul ali. Não pisca, não pisca, não pisca, não pisca, não pisca. Ai, tá ardendo meu olho. Não pisca, não pisca. Foi! O que aconteceu? Coisa de louco, hein? Coisa de louco. Tem mais uma, ó. Tem mais uma, hein? Vamos lá, ó. Olha para o pontinho preto ali. Olha para aquele pontinho preto. Olha, não pisca, não pisca, não pisca, não pisca. Ai, tá ardendo meu olho, professor. Não pisca. Foi! Oh, que é isso? É mágica? Não, amigo, isso é persistência retiniana. As cores que estavam ferindo o seu olho gravaram essa imagem, né?
Aí, professor, por que inverte a cor, né? Porque aquela bandeira do Brasil tá roxo, azul, laranja, e aí quando a gente para de olhar para ela, volta para ver o branco, a gente vê a bandeira nas cores certas. Pois é, eu não sei explicar exatamente como ocorre, mas a reação química que recompõe os cones e os bastonetes presentes na nossa retina, a reação química, ela provoca a sensação visual da cor oposta. Por isso que, quando a gente tem algumas relações entre cores, a gente fica meio confuso. Por exemplo, ó, essa bolinha branca e essa bolinha preta, elas têm exatamente o mesmo tamanho, mas o branco em volta dela aqui faz a gente enxergar ela em tamanho menor do que o sentido contrário, né? O branco ele tende a expandir, o preto ele tende a se recolher. É um fenômeno psicológico, é um fenômeno assim, visual, quase que de ilusão de ótica. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo esse tom de vermelho no fundo laranja e esse tom de vermelho no fundo azul? Parecem ser dois vermelhos diferentes, mas não é. Esse tom é exatamente esse mesmo. E a gente enxerga essa cor de uma forma diferente por culpa de quem está em volta. Essa é a grande sacada da arte japonesa. Ó, por isso que a gente, quando coloca determinadas cores juntas, tem uma sensação aflitiva, né? O amarelo com o violeta, o azul com o laranja, o vermelho com o verde. Por quê? O nosso olho está sendo ferido com o amarelo. E aí ele está se recompondo com o amarelo, ele está jogando o roxo. Só que ele joga o roxo não só em cima do amarelo, mas ele joga o roxo na imagem inteira. E aí o roxo passa a ficar ser mais visível. E aí o nosso olho está sendo ferido com o roxo. Aí ele vai jogar o amarelo, que é a cor oposta, né? A gente segue esse padrão aqui, ó, do círculo de cores primárias: amarelo, azul e vermelho, ok? Mistura amarelo com azul, dá o verde, amarelo com vermelho, dá o laranja, vermelho com azul, dá o roxo ou violeta. Ok, se a gente olhar as cores que estão de frente uma para outra, quem está na frente do amarelo? É o roxo. Quem está na frente do azul? É o laranja. Quem está na frente do vermelho? É o verde. E é engraçado que essas cores são chamadas complementares, são as cores que se opõem nesse fenômeno da persistência retiniana, né? Causa uma certa aflição quando a gente vê elas juntas, mas se a pessoa souber equilibrar no espaço, uma cor acaba valorizando a outra. Como assim, professor? Olha lá, ó. Vamos colocar aqui exemplos do maior dos gravuristas, ou pelo menos o mais famoso gravurista japonês, que é o Katsushika Hokusai. Ou simplesmente Hokusai, que é o nome pelo qual ele é mais conhecido. Ele tem uma série de ilustrações que foram publicadas sob a forma de livro, né? O mais famoso livro dele são, acho que, 101 vistas do Monte Fuji, se não me engano. Eu acho que esse se não me engano, esse é o título do livro. Então, são 101 gravuras que sempre tem o Monte Fuji ao fundo, né? Não é o caso dessa, essa aqui é de uma outra coleção, né? Mas, enfim. Percebe que cores que a gente tem aqui, ó? Eu tenho o roxo bastante presente e eu tenho o amarelo bastante presente. Então, esse amarelo que está emoldurando do lado de fora, ele está valorizando, ele está tornando esse roxo muito mais visível, né? Então, entra um novo elemento na questão da composição. Enquanto os neoclássicos compunham pela forma, centralização, equilíbrio, composição piramidal, enquanto os não clássicos, os românticos, por exemplo, ou os barrocos e tal, né, compunham pela dramaticidade, pelo movimento, pelo foco de luz, os japoneses eles não usavam desses
dessas duas maneiras de compor. Eles compunham através da cor, eles conduziam o nosso olhar através da cor. Se você quer chamar a atenção para um elemento, rodeie esse elemento com a cor oposta, que ele vai acabar se destacando. É o que está acontecendo com essa cachoeira aí, por exemplo, né? A gente enxerga essa cachoeira muito bem, porque ela é roxa e tem muito amarelo em volta. Coisa de louco, né? Esse aqui acho que já é parte daquele livro que eu falei, das 101 vistas do Monte Fuji, porque tá o Monte Fuji lá no fundo, só feito a traço. Você vê a economia do traço e o uso olha as cores que tem essa gravura. Você tem esse traço, essa cor meio amarelada, que é a cor do próprio papel arroz, né? Você tem detalhes em azul, detalhes em laranja, você tem vermelho, você tem verde, né? Então você tem cores opostas, uma valorizando a outra. A gente não consegue desviar o olhar desses chapéus vermelhos, até daquele que está voando, porque tem muito verde, e o verde valoriza o vermelho, né? Tanto o vermelho nos pequenos detalhes, quanto o vermelhão lá no céu, né? Então você vê que o nosso olhar ele não é mais orientado ou pela composição ou pelo movimento, mas sim pelas cores, né? Olha lá. Aqui eu tenho outro exemplo. Esse é outro famoso, o Hiroshige, né? Mas o mais famoso ainda é o Hokusai. Mas ó, vê aqui o Hiroshige. Você tem alaranjado e azul, você tem vermelho e verde, né? Olha lá, né? O alaranjado e o azul aqui. Aqui eu tenho o alaranjado, o azul, o amarelo e o roxo. Eu tenho todas as complementares, né? O vermelho e o verde. Nesse aqui predomina, você vê que o roxo em volta, por isso que o nosso olhar não consegue desviar desses bichos esquisitos aqui embaixo, que parecem aves, mas não parecem aves, nem sei que bichos que são esses aqui, né? Enfim, e você vê que eles não estão no centro do quadro, não tem um foco de luz em cima deles, né? O nosso olhar é atraído única e exclusivamente pelo contraste entre as cores, pelo uso das cores complementares, olha lá. Beleza? Eu acho que ficou claro, né? Ó. Sempre você vai ter essa complementaridade, né? Então, duas coisas encantaram os artistas: a simplicidade no traço e o uso das complementares, né? Essa talvez seja a mais famosa das ilustrações dessa época, a grande onda sobre Kanagawa, que a gente vê o Monte Fuji lá no... Olha, 36 vistas do Monte Fuji, eu misturei uma coisa com outra, né? É 100 vistas do Edo, que é do Hiroshige, e do Hokusai, 36 vistas do Monte Fuji. Certo? A gente vê o Monte Fuji perdido lá no meio. Ele parece quase que uma onda a mais, né? É um tsunami? Não, é o mar revolto que eles quiseram fazer aqui mesmo. Não é de tsunami, não. Você vê os pescadores ali enfrentando as ondas e tal, né? Enfim. Esse é um quadro icônico, né? E por que a gente não consegue desviar o olhar dessa grande onda? Olha a cor dela, não tem tonalidades de roxo? Que cor que eu tenho ali no fundo? Amarelo, amigo, né? Você vê que é fatal, vai ter cor oposta, não tem como, né? A gente vai estar trabalhando com complementaridade. Portanto, assim, acho que esse é o slide icônico, é o slide mais importante para a gente entender a tal da arte moderna, né? Tivemos influência da fotografia no quê? No registro do cotidiano. Você vê que surgiu um movimento artístico até focado no cotidiano, que é o realismo, muito embora o realismo ainda seja acadêmico, ok? A questão da luz e foco a gente começa a perceber principalmente em Manet, né? E outros pintores que começam a usar a fotografia como base. Então a luz que se encontrava de forma importante na composição fotográfica passa a ter uma importância grande também na pintura, a partir do momento que a gente começa a pintar copiando de fotos, né? E o enquadramento, se eu estou copiando a foto, quem está cortado pelo meio na foto, eu não vou inventar o resto da pessoa. Eu faço a pessoa cortada mesmo. Eu faço a fruta cortada mesmo. Enfim, então a fotografia, ela passou a mostrar o mundo pra gente dentro de um retângulo, né? Manet contribuiu com o que para a arte moderna? A inovação temática, trouxe temas de antigamente para o dia de hoje, temas mais ousadinhos,
né? Escancarando um pouco mais a questão da nudez. Ele não fez isso sozinho, claro. Os realistas começaram a trabalhar essa temática também, né? Mas em Manet ela fica um pouco mais evidente, porque além da inovação temática, a gente vê uma inovação técnica, né? As pinceladas se tornam mais imprecisas, porque o trabalho de pintura dele muitas vezes era fotográfico, principalmente quando ele ia fazer a pintura chamada plein air. Escreve como isso aí? Plein, P-L-E-N, air, né? A-I-R, plein air, né? Ou seja, pintar ao ar livre. Quando ele, por uma questão de terminar a tempo de ver aquela luz e aquela coisa acontecendo na frente, a pintura tinha que ser feita rápida, de forma econômica, com menos cores, e pincelando direto e misturando cores na tela. Então ele mudou o jeito de pintar, diferente dos outros realistas, mas ele é realista. E o impacto final é o impacto da arte oriental, com o japonismo, né? Que contribuição que eles deram para a arte moderna? A questão da composição através da cor, né? A gente já tinha uma tradição formal, criado pelo classicismo, a gente já tinha uma tradição do movimento e da dramaticidade criado pelo romantismo, né? E agora entrou a valorização da cor e a luminosidade trabalhada através da complementaridade das cores. Se você colocar cores opostas, uma cor valoriza a outra. Outra grande contribuição da arte acadêmica é a estilização, são os traços econômicos, né? Então eles perceberam que dá para você retratar a mesma coisa sem ser tão detalhista como os acadêmicos faziam, né? Enfim, e claro que isso vai acabar mudando totalmente o nosso modo de ver o mundo. E aí, o próximo movimento artístico que passa a surgir, né, que aí vai ser assunto da nossa próxima aula, vai ser o impressionismo. O impressionismo, então, ele inaugura, há quem diga que não, tá? Existem movimentos, existem livros de história da arte que dizem que a arte moderna são só as vanguardas, portanto são os movimentos que surgem no início do século XX com o expressionismo, mas a quantidade de coisas que se mudam nessa virada do realismo junto com a fotografia, que são muito importantes. Muda-se a temática, muda-se o modo de se pintar, né? E se cria um estilo de pincelada a partir do Manet, que acaba sendo abraçado pelos impressionistas, junto com a contribuição do japonismo, que aí muda totalmente a cara das artes. Se a gente comparar a arte impressionista com a arte acadêmica, ela é muito diferente. A gente coloca como ponto de partida para a arte moderna justamente o impressionismo. Então tem muitos livros de história da arte que colocam como ponto inaugural, como movimento inaugural da arte moderna, o impressionismo, né? A maior influência para essa virada foi o surgimento da fotografia, mas não sozinha. O surgimento da fotografia, as inovações do Manet e o japonismo. Essa soma de coisas acabou desembocando no impressionismo, que é o próximo movimento que a gente vai começar a trabalhar a partir da próxima aula, ok?